Existe uma verdade tão profunda, tão comovente, tão consoladora sobre o mundo espiritual que a Igreja, sob a guarda do Arcanjo Miguel, revelou ao longo dos séculos e que pode mudar completamente a forma como você lida com a saudade, com a dor da perda, com o luto, sobretudo quando essa dor aperta ainda mais no tempo do Natal. Uma verdade que conecta o céu e a terra de uma forma que pouquíssimas pessoas conhecem. A Igreja invoca o Arcanjo Miguel como defensor no combate, protetor nas horas de trevas e guia das almas na hora do juízo. É à luz dessa missão que você vai entender o que acontece com as lágrimas que derrama no Natal. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de almas no céu e no purgatório estão sentindo algo extraordinário relacionado às lágrimas que seus entes queridos derramam por elas aqui na Terra, especialmente quando essas lágrimas caem no Natal, diante da árvore, do presépio ou na missa. Nos próximos minutos, à sombra da espada luminosa do Arcanjo Miguel, você vai descobrir exatamente o que acontece no mundo espiritual quando você chora por alguém que já partiu, e o que a alma sente quando você chora por ela no Natal. Você vai entender por que suas lágrimas não são em vão. Você vai aprender que cada lágrima tem um poder e um significado que você nunca imaginou. E você vai encontrar um consolo profundo que só essa verdade, guardada pelos anjos de Deus, pode trazer. Se você perdeu alguém que amava profundamente, se você ainda chora pela ausência dessa pessoa, se no Natal o lugar vazio na mesa te machuca e você se pergunta se essas lágrimas chegam até ela, prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir sobre o olhar do Arcanjo Miguel vai te emocionar e te consolar de uma forma que você nunca experimentou. Antes de começarmos, preciso que você faça algo importante. Escreva nos comentários o nome de alguém que já partiu e por quem você ainda chora, especialmente no Natal. Dizendo assim: Arcanjo Miguel, eu sei agora que fulano sente minhas lágrimas, sobretudo neste Natal. E deixe aquele like se você acredita que o amor é mais forte que a morte e que nossas lágrimas, inclusive as derramadas no Natal, conectam nosso coração ao coração de quem já partiu. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, porque este canal está trazendo verdades espirituais profundas que, sob a proteção do Arcanjo Miguel, consolam e fortalecem milhares de corações todos os dias. Agora respire fundo, coloque a mão no coração e vamos juntos entrar nesta revelação extraordinária, guardada pelos anjos e confirmada por santos e místicos, sobre as lágrimas e as almas dos falecidos. Era o ano de 1963. Uma mulher chamada Carmela havia perdido seu único filho, um menino de apenas 8 anos, em um acidente trágico, pouco antes do Natal. A dor era tão profunda, tão devastadora, que Carmela passava os dias inteiros chorando. Ela chorava ao acordar, chorava ao lembrar. O texto chorava ao ver as roupinhas do filho, chorava ao olhar para o céu e, quando via as luzes de Natal nas ruas, chorava ainda mais. Suas lágrimas pareciam não ter fim. As pessoas ao seu redor diziam para ela parar de chorar, que não adiantava chorar, que ela precisava ser forte, que no Natal ela deveria estar em paz, mas ela não conseguia. E no fundo do coração, uma pergunta a atormentava. Será que meu filho sabe que estou chorando por ele? Será que ele sente minhas lágrimas, sobretudo quando eu choro no Natal? Ou estou chorando sozinha sem que ele saiba? Você já se fez essa mesma pergunta? Já ficou olhando para a árvore de Natal ou para o presépio e, em silêncio, se perguntou se aquela pessoa que partiu sabe que você ainda chora por ela? Desesperada por respostas, Carmela viajou até um lugar que, há séculos, é ligado à missão do Arcanjo Miguel, o santuário dedicado a ele e também a San Giovanni Rotondo, onde um santo profundamente devoto de São Miguel, Padre Pio, atendia multidões. Ela queria ouvir algo do céu. Na fila de confissão, esperou horas. Quando finalmente entrou no confessionário, antes mesmo que dissesse qualquer coisa, aquele sacerdote marcado por visões do mundo espiritual e que tinha uma devoção ardente ao Arcanjo Miguel, a fitou com um olhar penetrante, como quem vê além do véu entre o mundo físico e o espiritual, e disse: Seu filho sabe, ele sente cada lágrima, e mais do que isso, ele sente de modo ainda mais intenso quando você chora no Natal.
Suas lágrimas têm um poder que você não imagina. Naquela hora, Carmela não ouvia apenas a voz de um padre. Era como se por trás daquelas palavras estivesse o próprio arcanjo Miguel, mensageiro da justiça e da misericórdia de Deus, permitindo que ela soubesse o que acontece com as almas quando alguém chora por elas. Carmela começou a chorar ainda mais intensamente, mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de conexão. Os relatos contam que, nessa direção espiritual, foi explicado a Carmela, em detalhes, o que acontecia no mundo espiritual toda vez que ela chorava pelo filho. E lhe foi mostrado como as lágrimas de uma mãe, de um pai, de um filho, de qualquer pessoa que ama verdadeiramente, criam uma ponte espiritual entre o céu e a terra. Ali, sob o manto do arcanjo Miguel, ela ouviu que, no momento exato em que uma lágrima escorre pelo rosto de alguém que chora por um falecido, algo extraordinário acontece na dimensão espiritual. A alma do falecido recebe uma espécie de notificação celestial, se assim podemos chamar. É como se uma luz se acendesse no céu com o nome daquela pessoa, sinalizando que alguém na terra está chorando por ela naquele momento. E quando essa lágrima é derramada no tempo do Natal, diante de um presépio, de uma árvore iluminada ou durante a missa, essa luz brilha ainda mais, como se fosse envolvida pela própria luz do menino Jesus e guardada sob a espada reluzente de São Miguel. A Igreja, refletindo a experiência de muitos santos e devotos do arcanjo Miguel, ensina que, no instante em que você começa a chorar por alguém, a alma daquela pessoa recebe uma consciência espiritual daquele choro. Não é uma consciência física, é claro, pois ela não tem mais corpo, mas é uma consciência espiritual profunda. A alma sente, ele está chorando por mim, ela está chorando por mim. Eu não fui esquecido, eu ainda sou amado. E se esse choro acontece no Natal, a alma percebe de modo ainda mais intenso. Eles estão sofrendo nesta noite em que todos celebram. Preciso estar espiritualmente mais perto deles. E essa consciência gera na alma uma reação poderosa. Se a alma está no purgatório, aquelas lágrimas trazem alívio imediato para suas penas. Se a alma já está no céu, aquelas lágrimas trazem uma alegria especial, porque confirmam o amor que ainda existe entre quem ficou e quem partiu, mesmo separados pela morte. Carmela perguntou: Mas todos dizem que eu não devo chorar, que chorar é falta de fé, que chorar é não aceitar a vontade de Deus, principalmente no Natal. Eu estou errada em chorar tanto? E a resposta, inspirada na sabedoria da Igreja e nas experiências de tantos santos devotos de São Miguel, foi tão linda, tão profunda, que mudou não apenas a vida de Carmela, mas de muitos que depois ouviram ensinamentos como esse. Deus nunca condena as lágrimas de amor. Jesus chorou por Lázaro. Jesus chorou por Jerusalém. As lágrimas são o idioma do coração. Quando você chora por seu filho, inclusive no Natal, você está dizendo sem palavras: eu te amo, eu sinto sua falta, você foi importante para mim. E essas lágrimas são preciosas aos olhos de Deus. Elas não são sinal de falta de fé, mas de amor profundo. Chore sim, chore quanto precisar chorar, porque cada lágrima sua é uma oração, é uma ponte, é uma conexão. E o arcanjo Miguel, que acompanha as almas no julgamento e as defende diante de Deus, conhece e guarda essas lágrimas. Você já se sentiu culpado por chorar demais, especialmente em datas como o Natal, como se estivesse falhando na fé? Talvez hoje você esteja descobrindo que Deus olha para suas lágrimas com muito mais ternura do que com julgamento, e que o arcanjo Miguel as apresenta diante dele como um pedido silencioso de amor. A Igreja, à luz do que tantos santos e místicos viveram sob a proteção de São Miguel, também ensina algo que pouquíssimas pessoas sabem. Existem diferentes tipos de lágrimas, e cada tipo tem um efeito diferente no mundo espiritual. Existem as lágrimas de amor e saudade, que são as mais puras e as mais poderosas. Essas lágrimas, quando derramadas por alguém que já partiu, têm o poder de aliviar as penas da alma no purgatório, de trazer consolo para quem chora e de fortalecer a conexão espiritual entre vivos e mortos. São lágrimas santas, lágrimas que Deus recolhe como pérolas preciosas.
A própria Escritura diz que Deus guarda nossas lágrimas em seu odre. Ele as valoriza, as preserva, não deixa nenhuma ser desperdiçada. Mas os santos e exorcistas que se confiam ao arcanjo Miguel também alertam sobre outro tipo de lágrimas. As lágrimas de desespero, de revolta, de falta de fé. Quando alguém chora, mas chora com raiva de Deus, culpando Deus pela morte, amaldiçoando a vida, essas lágrimas não trazem consolo nem para quem chora, nem para a alma do falecido. Na verdade, perturbam. A alma vê a pessoa que ama se destruindo em desespero e sente angústia. A fé da Igreja ensina que a alma do falecido, especialmente se já está no céu, deseja profundamente que seus entes queridos tenham paz, aceitem a vontade de Deus, continuem vivendo com esperança. Quando a alma vê alguém se afundando em revolta por causa dela, isso causa uma tristeza espiritual, mesmo no céu. E no Natal, quando a alma vê a família reunida em volta da mesa, mas alguém se fecha em desespero, a dor é ainda mais sentida espiritualmente. Por isso, os devotos de São Miguel ensinam que o choro correto, o choro santo, é aquele que mistura saudade com fé, dor com esperança, lágrimas com oração. É o choro de quem diz: eu sinto sua falta, mas sei que você está com Deus. Eu choro porque te amo, mas aceito a vontade divina. Eu sofro pela ausência, mas confio que nos encontraremos novamente. Esse tipo de choro é poderoso no mundo espiritual. Essas lágrimas têm poder de cura, de conexão, de transformação, e São Miguel, defensor das almas, conhece cada uma delas. Os santos também falam sobre o patrocínio de São Miguel, do que acontece quando você chora por uma alma que está no purgatório. Dizem que suas lágrimas se transformam em um orvalho celestial que cai sobre aquela alma, aliviando o fogo purificador. Não é apenas uma figura de linguagem, é apresentada como uma realidade espiritual. As lágrimas de amor derramadas na terra têm uma correspondência no purgatório. Elas refrescam, consolam, aliviam. Cada lágrima derramada com amor verdadeiro diminui o tempo de purgatório daquela alma. Chorar pelos mortos não é apenas permitido, é benéfico. É uma forma poderosíssima de sufrágio. Em relatos místicos de santos, sob a proteção de São Miguel, fala-se de almas que de repente eram envolvidas por uma névoa suave e refrescante. Quando perguntavam aos anjos o que era aquilo, a resposta era: são as lágrimas de amor que seus entes queridos estão derramando por elas neste momento na terra. Essas almas levantavam os olhos para o alto, faziam gestos de gratidão e algumas até sorriam no meio do sofrimento, porque sabiam que não estavam esquecidas, que ainda eram amadas. E esse conhecimento era, em si, um alívio imenso. E quando essas lágrimas eram derramadas no Natal, muitos místicos diziam que parecia que o orvalho celestial vinha misturado com luz. Como se o menino Jesus e o arcanjo Miguel juntos tocassem aquelas almas com ternura especial. Mas talvez o mais extraordinário seja o que a fé da Igreja, à luz da missão do arcanjo Miguel, ensina sobre o que acontece quando você chora por uma alma que já está no céu. Muitos pensam: se a alma já está no céu, está na felicidade plena, minhas lágrimas não fazem diferença. Mas não é assim. As almas no céu não são indiferentes às lágrimas de seus entes queridos. Pelo contrário, quando você chora por alguém que já está na glória celeste, aquela alma recebe, muitas vezes, uma permissão especial de Deus para se aproximar de você espiritualmente naquele momento. É como se, através das lágrimas, você criasse uma ponte que permite à alma descer até você, não fisicamente, mas espiritualmente, para te consolar. Muitos devotos relatam que, quando estão chorando por alguém que já partiu e, de repente, sentem uma paz inexplicável invadindo o coração, uma mão invisível no ombro, uma presença calorosa ao redor, não se trata apenas de imaginação. É a alma pela qual choram que recebeu permissão de Deus, muitas vezes sob a intercessão de São Miguel, para se fazer presente espiritualmente naquele momento e consolar. E talvez você já tenha vivido isso, mesmo sem perceber. A família toda reunida, a mesa posta, o cheiro da ceia pela casa, as vozes misturadas, as risadas tentando preencher um espaço que ninguém admite que está vazio. E de repente, alguém se levanta da mesa discretamente,
entra no quarto ou na varanda, fecha a porta devagar e deixa cair a lágrima que segurou o dia inteiro para não estragar o clima. Você já viveu algo assim? Já precisou se esconder no banheiro durante a ceia de Natal para chorar por alguém que não está mais ali? Os santos devotos do Arcanjo Miguel diziam que é exatamente nessa lágrima solitária, nessa noite concreta de Natal, que algo luminoso acontece na dimensão espiritual. É como se aquela lágrima, escondida dos olhos humanos, brilhasse diante de Deus com uma intensidade ainda maior. A alma pela qual você chora sente essa luz. Ela percebe. Ele ainda pensa em mim. Ela ainda me ama. Eu não fui esquecido nesta noite em que todos celebram. E segundo muitos relatos espirituais, quando essa consciência desperta na alma, Deus frequentemente permite que ela se aproxime de quem chora, não para aumentar a dor, mas para envolver a pessoa num consolo silencioso, profundo e real. E o Arcanjo Miguel, como guardião da passagem entre céu e terra, acompanha e protege esse movimento de amor. As lágrimas são o canal, a ponte, o ponto de encontro espiritual entre você e a alma que você ama. Há inúmeros testemunhos em santuários dedicados a São Miguel e em lugares de oração em que pessoas contam experiências assim. Uma senhora chorando no cemitério sobre o túmulo do marido, de repente sente um abraço invisível tão real que jura que o marido estava ali. Sacerdotes dizem, Deus permitiu. Foi a alma dele se aproximando para consolar. Outro caso, um pai chorando pela filha falecida que, de repente, sente o perfume que ela usava, de forma intensa e inesperada. De novo, a explicação espiritual. Foi a alma dela enviando um pequeno sinal, permitido por Deus, para dizer que está bem, está perto, sente as lágrimas dele. Então, se você está chorando por alguém que já partiu, em qualquer época, ou especialmente neste Natal, saiba, suas lágrimas não caem no vazio. Elas chegam até aquela alma, elas criam uma conexão, elas têm poder. Não reprima suas lágrimas por achar que é fraqueza ou falta de fé. Chore, chore com amor, com fé, com esperança. E cada lágrima será como uma carta de amor enviada do seu coração para o coração da alma que você ama, apresentada diante de Deus pelo Arcanjo Miguel. A Igreja também nos fala da diferença entre o choro dos primeiros momentos após a perda e o choro que persiste por anos. Nos primeiros dias, semanas e até meses após a morte de alguém querido, o choro é natural, esperado e até necessário. É o processo do luto. É a alma da pessoa que ficou se ajustando à nova realidade. Esse choro tem um poder imenso de sufrágio pela alma que partiu. Cada lágrima derramada neste período inicial é como uma missa, como uma oração intensa, como uma oferta espiritual poderosa. A alma se beneficia imensamente dessas lágrimas iniciais. Mas muitos santos e bons confessores lembram, sob o olhar de São Miguel, que o choro que nunca termina, que se torna algo doentio e paralisa a vida, precisa ser transformado. Chega um momento em que o choro deve se tornar mais sereno, mais pacífico. É possível sentir saudade sem desespero. É possível lembrar com lágrimas, mas também com sorrisos. É possível amar quem partiu sem se destruir por causa da ausência. Esse amor maduro, essa saudade serena, é ainda mais bela aos olhos de Deus e mais consoladora para a alma do que o choro desesperado. Por isso, muitos diretores espirituais recomendam uma prática linda. Sempre que você sentir vontade de chorar por alguém que já partiu, em vez de apenas chorar, transforme o choro em oração. Chore sim, mas reze ao mesmo tempo. Diga, Senhor, eu entrego estas lágrimas pela alma de fulano, que cada lágrima seja uma oração por ele, que cada lágrima alivie suas penas se ele está no purgatório, ou aumente sua glória se já está no céu. Eu choro porque amo, mas eu confio em ti. Arcanjo Miguel, apresenta estas lágrimas diante de Deus e cuida da alma que eu amo. Dessa forma, você transforma suas lágrimas em algo ainda mais poderoso. Você as santifica, as torna uma oferenda espiritual. E se você fizer isso especialmente na noite de Natal, diante do presépio, essa oração se torna um presente espiritual ainda mais belo.
Outra revelação profunda que a Igreja nos oferece é sobre o poder coletivo das lágrimas. Quando uma família inteira chora por alguém que partiu, quando várias pessoas derramam lágrimas pela mesma alma, o efeito no mundo espiritual é multiplicado. É como se as lágrimas se unissem e formassem um rio de graças que desce sobre a alma beneficiada. É como se, do céu, se visse uma única corrente de luz descendo sobre aquela alma cada vez que alguém, em lugares diferentes, chora por ela. Quanto mais pessoas chorarem com amor por uma alma, mais ela é aliviada, consolada e fortalecida espiritualmente. Por isso, não é vergonhoso chorar em velórios e missas de sétimo dia. Ao contrário, aquele choro coletivo tem valor espiritual incalculável. E quando esse choro acontece numa missa de Natal, numa ceia em que todos se lembram de quem partiu e choram juntos, esse rio de graças se torna ainda mais forte. Não é momento de fingir ser de pedra. É momento de deixar as lágrimas fluírem, porque elas fazem um bem enorme à alma pela qual se chora. E o arcanjo Miguel, que conduz as almas à presença de Deus, não é indiferente a isso. Os santos também falam muito das crianças e de suas lágrimas. Quando uma criança perde alguém e chora, mesmo sem entender completamente o que é a morte, essas lágrimas têm um poder especial no mundo espiritual. A inocência da criança, a pureza do seu amor, tornam aquelas lágrimas ainda mais preciosas aos olhos de Deus. A alma que recebe as lágrimas de uma criança se sente profundamente tocada, porque reconhece um amor desinteressado e puro. Há relatos de visões em que uma avó no purgatório, de repente, foi envolvida por uma luz suave e seu rosto se iluminou com alegria tranquila. Revelou-se que, naquele exato momento, a netinha de 5 anos havia chorado por ela no cemitério, colocando flores no túmulo e dizendo: "Vovó, eu te amo, eu sinto sua falta." Essas lágrimas infantis aliviaram intensamente as penas daquela alma. Quantas vezes isso não acontece perto do Natal, quando uma criança sente falta da avó que fazia a ceia ou do avô que montava o presépio? Se você tem filhos pequenos que perderam alguém, não os impeça de chorar. Não diga que precisam ser fortes. Deixe-os expressar sua dor, sua saudade, suas lágrimas. Essas lágrimas fazem um bem imenso à alma de quem partiu e ajudam a própria criança a viver o luto de forma saudável. Muitos santos e diretores espirituais também falam de uma ligação misteriosa entre lágrimas e sonhos. Muitas vezes, depois que alguém chora intensamente por um falecido, essa pessoa sonha com ele naquela mesma noite ou nos dias seguintes. E, frequentemente, nesses sonhos, o falecido aparece agradecendo, consolando, dizendo que está bem. Esses autores espirituais ensinam que esses não são apenas sonhos psicológicos, mas, em grande parte, visitas espirituais permitidas por Deus. Movida pelas lágrimas que recebeu, a alma pede permissão para aparecer em sonho e consolar. Você já teve um sonho tão vívido com alguém que partiu, especialmente em noites como a de Natal, que ao acordar parecia mais um encontro do que um simples sonho? Talvez não tenha sido apenas a sua mente, talvez tenha sido resposta às suas lágrimas, acolhidas por Deus sob a guarda do arcanjo Miguel. Por isso, se você chorou muito por alguém e depois sonhou com essa pessoa, preste atenção. Se o sonho foi vívido, claro, deixou uma marca profunda, pode ter sido mais do que um sonho, um encontro espiritual real, permitido por Deus, facilitado pelas suas lágrimas. Muitos santos também falam das lágrimas de alegria pelos falecidos. Nem toda lágrima precisa ser de tristeza. É possível e até recomendável chorar de emoção e gratidão quando você lembra de momentos felizes com aquela pessoa. Conta histórias engraçadas, ri e até chorar de saudade boa. Quando você vê algo bonito e pensa, ele teria amado ver isso. E as lágrimas descem, essas lágrimas de alegria misturada com saudade também são preciosas. Elas criam conexão espiritual e alegram ainda mais a alma no céu. As almas santas se alegram quando seus entes queridos lembram delas com gratidão, não só com tristeza. Quando você consegue dizer, "Eu sinto saudades, mas que bênção foi ter você na minha vida. Eu choro, mas são lágrimas de gratidão por cada momento que vivemos."
Esse sentimento, mesmo com lágrimas, é lindo aos olhos de Deus e enche de alegria a alma que já contempla a face dele. Outra coisa profunda que a fé cristã nos ensina: as lágrimas não derramadas. Há pessoas que perdem alguém querido e se recusam a chorar, por orgulho, medo, bloqueio emocional, necessidade de parecer forte. Guardam tudo dentro. Isso não é saudável espiritual nem emocionalmente. As lágrimas precisam sair. Se você não chora, não está sendo forte, está se ferindo. E a alma do falecido também percebe. É como se visse que você não está conseguindo viver o luto. Muitos diretores espirituais aconselham: procure um lugar onde possa ficar sozinho. Ajoelhe-se diante de um crucifixo ou de uma imagem do Arcanjo Miguel. Ou ainda diante de uma foto da pessoa que você perdeu, e permita-se chorar. Não reprima as lágrimas, deixe-as sair. Chore o tempo que for preciso. Essas lágrimas represadas, quando finalmente saem, têm um poder de libertação imenso, para você e para a alma pela qual chora. E se isso acontecer no Natal, mesmo que pareça fora do clima para os outros, saiba, para Deus e para aquela alma será graça. As lágrimas derramadas em lugares específicos também têm um sentido especial. Lágrimas no cemitério, sobre o túmulo, lágrimas durante uma missa oferecida pela alma, lágrimas derramadas diante de um presépio na noite de Natal, tudo isso tem um peso espiritual particular. No cemitério, a conexão simbólica com o corpo descansando ali torna a oração mais concreta. Na missa, suas lágrimas se unem ao sacrifício de Cristo. Na missa de Natal, então, essa união ganha uma luz particular, e o Arcanjo Miguel, defensor da liturgia celeste, o texto está espiritualmente presente quando o céu toca a terra no altar. Também se fala das últimas lágrimas. Em algum momento da vida, você derrama a última lágrima física por aquela pessoa nesta terra. Pode ser depois de anos ou décadas. A fé da Igreja diz que a alma tem consciência desse momento. É como uma despedida delicada. A alma reconhece: esta foi a última lágrima terrena por mim, e agradece por cada uma derramada ao longo dos anos. E então vem uma promessa belíssima, que muitos santos devotos de São Miguel repetem. No dia em que você morrer, quando sua alma deixar o corpo, uma das primeiras coisas que verá serão todas as almas por quem você chorou vindo ao seu encontro. Elas virão com gratidão, alegria, amor. Dirão: obrigado por cada lágrima, obrigado por não me esquecer, obrigado por me amar mesmo depois da morte. E te acompanharão, te consolarão, te ajudarão na passagem da terra para a eternidade. E, no meio delas, estará o Arcanjo Miguel, aquele que combate por você, defendendo sua alma e conduzindo-a à luz de Deus. Agora eu quero te ensinar uma oração poderosa para ser rezada quando você estiver chorando por alguém que já partiu. Uma oração que transforma suas lágrimas em oferenda espiritual, santifica seu choro e multiplica o benefício para a alma pela qual você chora, sob a proteção do Arcanjo Miguel. Senhor Jesus Cristo, eu entrego a Ti estas lágrimas que estou derramando pela alma de fulano. Que cada lágrima seja uma oração, que cada suspiro seja uma súplica, que cada aperto no coração seja um ato de amor. Se esta alma está no purgatório, que minhas lágrimas sejam como água fresca, aliviando suas penas. Se esta alma já está no céu, que minhas lágrimas sejam como oferta de gratidão pela vida dela e súplica pela sua intercessão. Eu choro porque amo, eu choro porque sinto falta, eu choro porque a ausência dói. Mas eu confio que um dia nós nos encontraremos novamente, onde não haverá mais lágrimas nem separação, só alegria eterna. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, apresenta estas lágrimas diante de Deus e guarda a alma que eu amo. Amém. Quem reza assim transforma completamente a natureza do choro. De uma dor que poderia ser apenas sofrimento, passa a ser também oração, sufrágio e conexão espiritual poderosa. Há ainda tantos detalhes que a fé da Igreja, iluminada pela missão de São Miguel, nos recorda. As lágrimas inesperadas no meio do dia, que podem ser um chamado da alma. As lágrimas derramadas no aniversário da morte, quando o véu entre os mundos parece ficar mais fino.
as lágrimas derramadas por pessoas com quem tivemos relacionamentos difíceis, que se tornam instrumentos de reconciliação. Até as lágrimas de um povo inteiro por alguém que marcou a história, formando ondas de graça sobre aquela alma. Em tudo isso, uma verdade permanece. Suas lágrimas, derramadas com amor, não são em vão. E no Natal, quando o céu se aproxima da terra, quando o menino Deus repousa no presépio e o arcanjo Miguel, príncipe dos exércitos celestes, contempla a humanidade com olhar de guerreiro e de guardião, essas lágrimas ganham uma força ainda maior. Agora, nos comentários, eu quero que você faça algo muito especial. Escreva o nome de alguém que já partiu e por quem você ainda chora. Escreva assim: Arcanjo Miguel, hoje eu sei que fulano sente minhas lágrimas e por isso eu choro com esperança, não com desespero. Se quiser, conte sua história de perda. Quando você compartilha a dor, alivia o coração. E quando outras pessoas leem sua história, se sentem menos sozinhas. Vamos criar aqui nos comentários uma comunhão de pessoas que entendem a dor da perda, mas que agora têm a esperança e a certeza de que suas lágrimas não caem no vazio. Deixe seu like para que mais pessoas descubram esta verdade consoladora ligada à missão do Arcanjo Miguel. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens de esperança e fé que fortalecem e consolam o coração. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por luto, que perdeu alguém querido, que precisa ouvir que suas lágrimas têm valor, que suas lágrimas têm poder, que suas lágrimas criam pontes entre o céu e a terra. E lembre-se sempre, no céu, quando você finalmente se reunir com todos aqueles que amou e perdeu nesta vida, uma das primeiras coisas que eles farão será agradecer pelas suas lágrimas, inclusive por aquelas que você derramou na noite de Natal. E, ao lado deles, estará o Arcanjo Miguel com sua espada de luz, testemunhando que nenhuma lágrima de amor foi desperdiçada, que todas foram vistas, sentidas, acolhidas. Nenhuma lágrima de amor cai no esquecimento de Deus, e, sob o olhar do Arcanjo Miguel, cada uma delas se torna caminho de encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.